Tehran, o novo suspense de espionagem da Apple TV+, acompanha Tamara Binyan, agente do Mossad de origem iraniana, em uma missão secreta no Irã para destruir um reator nuclear. Similar à bem-sucedida série Fauda, com um escritor em comum, o show apresenta personagens complexos, tramas envolventes e questiona suposições do público sobre o conflito internacional. O conflito entre Israel e Irã não é segredo. A tensão crescia, com o Irã pedindo frequentemente a destruição de Israel e Israel buscando interromper a capacidade nuclear iraniana. Houve uma época em que o Irã e Israel não só se davam bem, como Israel via o Irã como seu único e mais próximo aliado no Oriente Médio. Israelenses viajavam regularmente para e até tinham residências secundárias no Irã. Iranianos adoravam o filme israelense de 1977, Operação Thunderbolt, sobre o heroísmo das forças de defesa de Israel. Como Irã e Israel evoluíram de aliados regionais para inimigos. Primeiro, um pouco de história. O Irã, lar de 81,8 milhões de pessoas, está localizado entre o Iraque e o Afeganistão. Por séculos, a região era conhecida como Pérsia, nomeado pelos gregos no século V a.C. O Oriente Médio é uma região diversificada, povoada por árabes, curdos, turcos e muitos outros. Descendentes do povo arianos, indo-iraniano, termo usado posteriormente pelo Partido Nazista. Os persas são um grupo étnico distinto. A Pérsia foi governada por dinastias por milênios. Mudou quando o comandante militar Reza Khan chegou ao poder em 1921 como primeiro-ministro através de um golpe militar. Ele foi coroado Shah, rei em Persa, em 1925. O ímpeto de Reza Shah para a modernização rápida incluiu proporcionar às mulheres igual acesso à educação e emitir decretos rigorosos para a modernização do vestuário. Em 1935, Reza Shah renomeou o país para Irã, refletindo a herança ariana do povo. Essas mudanças repentinas perturbaram os que seguiam estilos de vida tradicionais e religiosos. Mohammad Reza Shah, filho de Reza e conhecido como o Shah, tomou o poder em 1941 e intensificou a modernização do país em 1963. Instituiu a Revolução Branca, com reformas agressivas como conceder o direito de voto às mulheres, abolir o feudalismo, investir em educação e instituir programas de segurança social e bem-estar. Apesar da aparente benevolência, o Shah era um ditador autocrático. Ao lado dele estava o Savak, uma polícia secreta que perseguia cruelmente possíveis dissidentes. Ele também instaurou a censura e torturava prisioneiros políticos. Então, qual o papel de Israel nisso tudo? Israel proclamou sua independência em 1948, permitindo o retorno dos judeus à pátria. No entanto, muitos palestinos e outros simpatizantes de sua causa se referem a este dia como a Nakba, ou a catástrofe. Apesar da secularização do Irã pelo Shah, a nação continuou fortemente muçulmana. Também odiava Israel como o resto do mundo muçulmano, mas o Shah era um realista que competia contra nações muçulmanas vizinhas, e ele viu uma oportunidade estratégica no novo inimigo de seus inimigos. Desde 1950, Israel mantinha relações não oficiais com o Irã, consolidando-se como potência regional por meio de vitórias militares recorrentes. Após a Guerra dos Seis Dias em 1967, Israel buscava desesperadamente um aliado no Oriente Médio. O Shah admirava o exército de Israel e investia bilhões para fazer do Irã uma superpotência militar regional. Diferente de outros líderes muçulmanos, não via problema em ser ajudado por Israel. A parceria deles definiu interesses comerciais, estratégicos e econômicos. O Irã fornecia petróleo e Israel, armas, além de expertise em negócios, agricultura e infraestrutura. Empresa de construção israelense venceu licitação de 140 milhões de dólares para construir barragem no Irã. Naquela época, o Irã tinha cerca de 100 mil judeus vivendo no país, a maioria deles em Teherã. Os israelenses que viviam no Irã tinham uma vida particularmente boa. Alguns tinham propriedades. A El Al voava todo dia de Tel Aviv, e centenas de crianças judias iranianas estudavam em escolas israelenses no Irã. A embaixada israelense em Teherã promovia recepções sofisticadas para funcionários do governo, enquanto o Shah privilegiava empresários israelenses, além da generosidade da realeza europeia. Resumindo, os israelenses se sentiam em casa em Teherã, mas fora dela, a história era outra. Teherã sofria de uma forte divisão cultural. O norte da cidade era rico, educado e moderno. No sul, as pessoas viviam em profunda pobreza, em condições similares a uma favela degradada. Havia oposição generalizada à corrupção do regime do Shah. A instável economia gerou milhares de graduados desempregados, ansiando por justiça social e política. A inovação tecnológica deslocou agricultores e outros trabalhadores, desesperados por emprego, enquanto os religiosos ansiavam pelo retorno aos valores islâmicos. Ademais, muitos iranianos viram o impulso à modernização como uma supressão dos ideais e cultura iranianos pelos Estados Unidos da América e Ocidente.
Essa raiva explodiu em protestos, unindo pessoas de todo o espectro político. A raiva aumentou, não só contra o Shah, mas contra tudo ocidental, principalmente Israel e Estados Unidos da América. O Shah tentou conter as revoltas com violência, mandando o exército atirar nos manifestantes, mas isso apenas intensificou a revolução. Liderando a revolução à distância estava o radical líder religioso exilado, o Ayatollah Khomeini, conhecido no Ocidente. Ele se tornou uma figura icônica, que, através de seus seguidores devotos, incitou protestos e violência. Khomeini voltou do exílio logo após a fuga do Shah. Os revolucionários seculares acreditavam que Khomeini se contentaria em ser líder religioso ao alcançarem o poder. Khomeini tornou-se o líder supremo do país, estabelecendo a República Islâmica do Irã. Famílias judias e israelenses no Irã sentiram-se ameaçadas, mas Israel temia que a saída implicasse em rompimento de relações, perda de propriedades, ativos e anos de trabalho, estabelecendo conexões pessoais e profissionais. Durante os dias mais violentos da Revolução, aqueles que ficaram para trás tornaram-se prisioneiros em suas próprias casas, forçados a fugir em segredo e muitas vezes escapando por pouco com suas vidas. O terrível calvário é a base para a história da personagem Tamar Rabinyan de Teherã. Após a Revolução Islâmica, o Irã cortou relações diplomáticas com Israel, cedeu a embaixada israelense à Organização para a Libertação da Palestina e estabeleceu políticas para destruir Israel. Mesmo com suas animosidades religiosas, políticas e militaristas na política global, a estratégia pragmática às vezes supera os ideais. Nos anos 80, Israel e Irã compartilhavam um inimigo comum, o Iraque. De 1980 a 1988, o Irã esteve em guerra com seu vizinho ocidental e comprou armas de Israel, pagando anualmente até 500 milhões de dólares, segundo estimativas. O Irã esteve em guerra com seu vizinho ocidental e comprou armas de Israel, pagando anualmente até dólares 500 milhões, segundo estimativas. Desde o fim da guerra, líderes iranianos retomaram o pedido para a destruição de Israel e negaram o Holocausto, sem desculpas. Nas últimas décadas, Israel e Irã entraram no chamado conflito por procuração. O Irã atinge indiretamente Israel, apoiando grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas que atacam Israel. Por outro lado, Israel realizou ataques aéreos contra a presença iraniana na Síria, assassinou cientistas nucleares iranianos e ajudou a desenvolver o vírus Stuxnet para sabotar o programa nuclear iraniano. Mas vale lembrar que os habitantes de Israel e Irã são pessoas comuns. Apesar de israelenses e vários judeus iranianos terem fugido do Irã e ainda sentirem grande perda, não há somente ódio entre os ex-aliados. Na verdade, houve várias ocasiões em que pessoas se apoiaram mutuamente, como quando estudantes se recusaram a pisar em ruas com imagens das bandeiras de Israel e Estados Unidos da América. Em 2012, um post viral do Facebook de Rony Edry inspirou atos de amor globais. Essa humanidade pé no chão no contexto de conflito internacional é o que Teherã realmente é. A série retrata a vivência de israelenses e iranianos comuns, desde a opressão religiosa de um governo islâmico fundamentalista até o desejo dos judeus persas de visitar o lugar que um dia foi seu lar, expondo a vida de pessoas comuns afetadas pelo fogo cruzado geopolítico. Obrigado por assistir. Se gostar do nosso conteúdo, inscreva-se. Tem algo que queira que discutamos no próximo vídeo? Informe-nos nos comentários abaixo.